Glória a Deus, graça e paz, meus irmãos, amém? Vamos começar? Quero convidar você a se colocar em pé, nós vamos orar. Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor para sempre. Somos gratos, ó Deus, pelo dia, somos gratos pelo pão, pelo alimento, pelo sustento, pela Tua provisão, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Pai, porque tudo vem de Ti. E nós te exaltamos e louvamos o Teu santo e precioso nome. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos nesta hora e pedimos que o Senhor derrame bênçãos sem medidas nessa noite, durante esse culto, Senhor, durante tudo que vai acontecer aqui, Pai, que a cada pessoa seja tocada profundamente pelo Teu Espírito. Nós queremos declarar que só o Espírito Santo tem liberdade de agir em nossas vidas, em nossos corações, usando cada pessoa que vai estar aqui, meu Deus amado, contribuindo para que esse culto aconteça. Espírito Santo, toma liderança, toma direção, ó Deus, vem falar conosco, vem nos curar, vem nos sarar, vem nos restaurar, vem agir poderosamente em cada coração, Senhor. Pai, nós oramos pela nossa cidade, oramos pela nossa nação, pedimos que venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. Traga paz aos corações aflitos, traga cura aos enfermos, traga restituição àqueles que perderam, ó Deus, alguma coisa na sua vida, e que o Senhor reine, e que o Senhor seja glorificado. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Nós oramos, amém e amém. O Salmo 62, a palavra de Deus diz assim no Salmo 62, Salmo do rei Davi: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação, só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu refúgio, não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derrubardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém o interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança, só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Então em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a Ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Um salmo de esperança do rei Davi, e ele exorta a confiarmos no Senhor, a esperarmos no Senhor, porque dele vem a nossa salvação, porque dele vem a nossa vitória. Amém? Estamos aqui nesta noite para celebrar o nome do Senhor, para colocar nossas famílias diante do Senhor em oração, e vamos agora louvar o Senhor. Vamos agora exaltar e glorificar o nome daquele que reina, que vive para sempre, o Deus da nossa salvação, o Deus da nossa esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Problemas das nossas tribulações, todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei
todo ser confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Nós tributamos a ti, Deus, toda adoração. Nós entregamos diante do Senhor as nossas vidas. Nos esconde na tua presença. Nos esconde debaixo do teu nome, Jesus. Tens um nome sobre todo nome, e toda autoridade foi dada ao nome do Senhor Jesus. E nós rendemos a ti louvor, adoração. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar pelos nossos pedidos de oração aqui da nossa caixa de oração pela família. Queria que você estendesse as suas mãos para cá. Vamos orar por esses pedidos contidos dentro dessa caixa. São tantas situações que só Deus pode livrar. Pai, nós apresentamos cada pedido, Senhor, que está contido dentro dessa caixa, porque cremos que o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E a tua palavra manda clamar a ti, a tua palavra manda invocar o teu nome, a tua palavra pede que a gente, sem cessar, ore. E nós estamos aqui orando, Senhor, por estes pedidos, por essas famílias, pela cura desse casamento, pela restauração desse lar, pelo retorno deste homem para Cristo, deste jovem, ó Deus, pelas mudanças necessárias dentro dessa família. Nós pedimos paz sobre este lar, nós pedimos salvação, pedimos saúde física, espiritual, emocional, sentimental, em todas as áreas, e pedimos prosperidade financeira também para a vida dessas famílias, Pai. Se a família sendo vítimas de ataques de Satanás, nós repreendemos esses espíritos malignos que atacam essas famílias, trazendo enfermidades, trazendo situações, ó Deus, que não vêm de Ti. Nós pedimos que a manifestação do Teu poder entre em ação na vida destas famílias, trazendo libertação e cura, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar um aplauso de gratidão ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ofertar ao Senhor agora. Amém? Pedir aqui a alguns irmãos que possam nos ajudar voluntariamente.
Uma grande alegria e uma grande responsabilidade estar aqui no púlpito da igreja, transmitindo e compartilhando uma mensagem bíblica. É uma grande alegria porque é um privilégio. E uma grande responsabilidade porque você responde por esse privilégio. Por aquilo que você vai falar, por aquilo que você vai ensinar e por aquilo que você vai transmitir. Eu sempre tenho comigo o seguinte: quando é para você mesmo comer, qualquer comida serve. Mas quando é para você oferecer às pessoas, você tem que caprichar no tempero, não é qualquer comida. Então, pregar a palavra de Deus é um encargo muito nobre, mas ao mesmo tempo é algo de muita responsabilidade. Amém? Quero falar nessa noite sobre a saga pelo descanso. E eu quero ler com os irmãos uma pequena parte dessa carta aos Hebreus, do capítulo 4, versículo de 9 a 11, que diz assim: assim ainda resta um descanso para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansa das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, é a Tua palavra que iremos meditar nesse momento. Eu oro, Deus, e peço para que o Senhor me guarde no caminho da Tua palavra, Senhor, na linha tênue do verdadeiro ensino das Escrituras, da doutrina dos apóstolos, e que o Senhor Deus fale conosco nessa noite, através da mensagem, através da Tua palavra, através de um versículo, de uma frase, através de um contexto dessa mensagem, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, está numa carta anônima, chamada aí na sua Bíblia de Hebreus, ou carta aos Hebreus. Essa é uma carta que ela fala de um modo muito interessante que Jesus, ele é maior do que os anjos, ele é maior do que Moisés, ele é o sumo sacerdote maior do que Arão, maior do que Melquisedeque, enfim. Essa carta começa dizendo que nos dias anteriores Deus falava pelos profetas, mas nos últimos dias tem falado a nós pelos filhos. E aí o autor dessa carta, ele vai desenvolvendo o seu raciocínio, o seu assunto. E aí ele começa aqui no capítulo 3 a falar sobre algo que aconteceu lá em Números capítulo 14, que Moisés, em Números capítulo 13, envia 12 pessoas de Cades Barneia para espiar a terra prometida. Envia 12 pessoas para fazer uma expedição à terra que seria conquistada logo então. E o povo foi, mas dos 12, 10 vieram com um relatório de incredulidade, com um relatório fora daquilo que era esperado. E apenas 2 pessoas, Josué e Caleb, disseram: olha, vamos entrar, Deus nos deu essa terra, é uma terra boa, Deus está do nosso lado. E aí Deus se ira com aquele povo e não permite o povo entrar na terra. Diz para o povo voltar e passar 40 anos peregrinando no deserto, até que toda aquela geração morresse e se levantasse outra geração, que seriam os filhos daqueles que saíram do Egito, para entrarem na terra prometida. E Deus, ao amaldiçoar aquele povo, ele faz a seguinte expressão: não entrarão no meu descanso. Os incrédulos, aqueles que me provaram,
aqueles que durante todo esse tempo no deserto vêm me provando, murmurando, me desafiando, apesar dos sinais que eu tenho mostrado, eles não entrarão, vão morrer no deserto, não entrarão no meu descanso. E aí nós lemos aqui, o autor da carta, ele vai desenvolvendo o assunto, e ele começa a dizer que resta um descanso para o povo de Deus. Existe um descanso, ainda existe um descanso para o povo de Deus, e que nós temos que nos esforçar para entrar nesse descanso, porque aquele que entra nesse descanso, descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. E desde o Gênesis, irmãos, ao Apocalipse, nós vemos duas sagas na Bíblia. A de um Deus que projeta um plano muito lindo e grandioso para fazer o homem recuperar a condição de descanso que ele tinha lá em Gênesis capítulo 2, quando ele foi criado e colocado no jardim. E a outra saga é a desse homem decaído, lutando com todas as suas forças para voltar a ser um ser que vive no descanso, e às vezes usa de estratégias erradas, cria outras maneiras de voltar para o descanso, mas ele não consegue voltar para o descanso, e nem consegue ficar sem desejar esse descanso, porque é algo que quase inconsciente, é quase que um instinto, que todo homem, toda mulher quer o descanso. Todo homem, toda mulher, ele nasce com essa pergunta: por que eu estou aqui? Qual é o propósito da minha vida? Para onde eu vou? E isso é o descanso. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2, a Bíblia diz que no 7º dia o Senhor Deus descansou. Ele viu que tudo o que tinha feito era muito bom, e Deus descansou da obra que tinha feito, e santificou o 7º dia como um dia sagrado. E muitas vezes quando nós lemos essas coisas na Bíblia, né, Deus descansou, Deus se irou, Deus se arrependeu, aí a gente quer entender da nossa maneira humana. Mas quando a Bíblia diz que Deus descansou, não é porque Deus cansa, não é porque Deus estava cansado, afadigado, é porque Deus concluiu. O descansar aqui é cessar. Deus parou, Deus cessou, já tinha feito tudo, não faltou nada, tudo era muito bom, então Deus descansou, ou seja, fim, conclusão, download baixado com sucesso. E o repouso de Deus ali em Gênesis, ele é um tipo, ele é uma sombra da vida que Deus queria para Adão e Eva. Deus queria que nós vivêssemos uma vida de descanso. Não é uma vida de preguiça, é uma vida de descanso, sem cansaço, sem fadiga, sem esgotamento espiritual, sem carregar cargas, peso, julgos, uma vida de descanso. Então Deus ali em Gênesis capítulo 2, quando a Bíblia diz assim, Deus descansou, é como se Deus tivesse assim, ó, está consumado, está feito o planeta, as aves, os peixes, os animais, as plantas, o homem, a mulher, está consumado. E Jesus, muito tempo depois, disse a mesma frase quando ele subiu aquele Gólgota e foi crucificado. Ele olhou para cima e disse, Senhor, meu Pai, está consumado. E a Bíblia diz que ele entregou o Espírito, ele descansou, porque a obra que ele tinha vindo para fazer, ele fez. A obra que Deus tinha profetizado lá em Gênesis capítulo 3, olha, a mulher, a serpente te ferirá o calcanhar, mas a descendência da mulher vai te ferir a cabeça, e está consumado. E Jesus também descansa, como Deus descansa. Lá em Isaías 53, a Bíblia diz que Deus fica, Jesus, o vicário de Deus, ficou satisfeito com o resultado do seu sofrimento. Ele descansou, ele disse, pronto, está feito, está consumado.
Então, querido, desde o começo da história, existe um descanso para o homem. E eu quero, antes de falar do descanso aqui do Hebreus, capítulo 4, versículo de 9 a 11, quero fazer um panorama, um breve panorama bíblico, porque essa mensagem aqui, ela nasceu de uma leitura bíblica que eu fiz durante essa quarentena, e onde eu vi a palavra descanso, eu colocava nessa mensagem. Onde eu vi a palavra repouso, alguma coisa que desse conexão, que desse link a Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2, que Deus descansou, e eu linkava com essa palavra, e até que ela ficou pronta. E eu fiquei muito assim surpreso de ver o contexto do descanso em toda a Bíblia, de como essa questão do descanso realmente tem a ver com a nossa vida até hoje. Então eu quero falar sobre o descanso, sua perda e sua prefiguração, para depois falar do descanso em si. Então vamos fazer essa viagem, irmãos, do Gênesis até Hebreus. Deus colocou o homem em um local de descanso. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2 que Deus plantou um jardim no Éden e colocou o homem que tinha formado. A palavra Éden significa deleite, significa abundância, significa descanso, significa uma terra que mana leite e mel. E Deus colocou o homem no descanso. Gênesis capítulo 2, Adão e Eva estão no descanso. No descanso que Deus descansou. Está tudo feito, está consumado e eu estou descansado. Eu concluí, eu finalizei aquilo que eu construí, disse o Senhor. Só que no capítulo 3 desse mesmo livro de Gênesis, o homem cai. E quando o homem cai, Deus olha para Adão e diz: olha, do suor do teu rosto comerás o teu pão. E suor fala de esgotamento, de cansaço, de fadiga. Então o cansaço foi, de certa forma, uma consequência do pecado original. O homem perdeu o descanso ali. Quando ele caiu, ele perdeu o descanso. E aí nós avançamos mais um pouco, lá em Gênesis 5, quando Lameque tem um filho, 7 gerações após Adão e Eva, ele dá o nome do filho dele de Noé. E quando ele diz que o nome do filho dele vai ser Noé, ele faz uma profecia. Ele declara assim: porque esse rapaz vai trazer descanso às nossas aflições e às nossas cargas. Porque Adão e Eva, Sete, Enos, todos que nasceram de Adão, entendia que Deus disse: olha, o descendente da mulher vai pisar a serpente. Então toda pessoa que nascia, para eles, poderia ser aquela pessoa, o descendente da mulher. Não foi Abel, não foi Enos, não foi Sete e nem foi Noé, porque a única coisa que Noé fez descansar foi a arca, lá no Monte Ararat. O povo continuou na mesma sina. Aí avançamos para Gênesis 15, quando Deus aparece a Abraão e disse: olha, Abraão, eu vou te multiplicar, tu vai ser uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra, porém o teu povo, a tua descendência vai ser levada como cativa no Egito e será afligida durante 400 anos, sofrerá um cansaço de 400 anos, sofrerá um cansaço de uma opressão de 400 anos. E quando o povo termina, 430 anos depois, Deus levanta um homem chamado Moisés para tirar o povo do Egito. E aquela peregrinação do povo saindo do Egito para a terra prometida foi chamada pelo próprio Deus de: eu levarei vocês para o meu descanso. Está lá em Êxodo capítulo 33. Em Êxodo capítulo 20, Deus coloca o descanso no decálogo, nos 10 mandamentos. Guardarás o sábado, nenhuma obra servil fareis, porque como eu descansei, vocês também têm que descansar. Seria uma profecia que apontava para o estilo de vida que Deus quis originalmente para o homem, que o homem perdeu. Então aquela peregrinação ali no deserto é uma figura, uma parábola da nossa peregrinação nessa terra. Nós estamos caminhando para o descanso. E o povo peregrinou para a terra prometida, para o descanso. E quando
aconteceu esse episódio do povo não querer entrar na terra, Deus disse: olha, vocês não entrarão no meu descanso, que era Canaã. Vocês não vão entrar na terra prometida. No capítulo 16 de Números, tem algo chamado como o dia da expiação, aliás, de Levítico. Esse dia da expiação era um dia de descanso, onde o sumo sacerdote, somente esse dia no ano, uma vez no ano, ele entrava no Santo dos Santos, fazia sacrifício por todo Israel. Era o dia da expiação. O dia da expiação apontava para Cristo, que entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos e ofereceu a si mesmo, uma vez por todas, para nos perdoar dos nossos pecados. Então tudo isso aponta para o descanso. Então Moisés morre e levanta Josué. E Josué sim consegue levar o povo para o descanso. Lá em Josué capítulo 1, Deus disse: seja forte e corajoso, porque você vai levar esse povo para o descanso. Pode procurar lá em Josué 1, que está lá a palavra descanso. Lá em Josué capítulo 23, versículo 1, a Bíblia diz que o povo descansou. O povo de Israel descansou de todos os seus inimigos ao redor. E tudo aquilo que Deus tinha prometido através de Moisés, Deus cumpriu em Josué. Só que muito tempo depois, no tempo de Davi, ele escreveu o Salmo 95, dizendo a mesma coisa, que pela ira de Deus, o povo não entrou no descanso. Ué, mas o povo não tinha descansado em Josué capítulo 23, versículo 1? Então, existia um outro descanso que não era Canaã. Existia um outro descanso que não era Canaã. Jeremias, capítulo 6 de Jeremias, ele diz: voltem ao caminho que leva ao descanso. Jeremias fala de uma promessa. Jeremias fala para o povo que está prestes a ir para o cativeiro na Babilônia: vocês têm que voltar para o caminho que leva ao descanso. No último capítulo do seu livro, ele diz, Deus diz o seguinte para Daniel: Daniel, descanse, até que você receba a recompensa no fim dos dias. E Daniel descansou. Salmo 23, está escrito: o pastor nos leva a águas de descanso. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então o que a gente entende, irmãos? Que o descanso era uma busca do povo de Deus. Foi lá na aliança de Abraão, foi na lei mosaica, foi no tempo da monarquia, foi no tempo dos profetas, foi no tempo dos salmistas. Todo o Antigo Testamento aponta para uma sede, para uma necessidade do povo decaído, descansar. O povo queria o descanso. E dramaticamente, o povo judeu não reencontrou esse descanso. O povo não conseguiu encontrar o descanso. O povo não descansou, o povo não se deleitou, o povo não voltou ao Éden, o povo não voltou ao princípio. E é por isso que o escritor do livro da carta aos Hebreus, ele diz que resta um descanso para o povo de Deus. E é desse descanso que eu quero falar, irmãos. É desse descanso que eu quero que você tenha um entendimento. Tenha um entendimento que não nos leve a ter um entendimento desse povo aqui, que foi o povo a quem foi remetida essa carta. Porque o povo aqui, para quem foi essa carta dos Hebreus, eles queriam voltar aos princípios judaicos, eles queriam voltar às tradições, ao Velho Testamento. Só que o livro começa dizendo que nos últimos anos, nos anos anteriores, Deus falou com o povo através dos profetas, mas que hoje fala através do Filho. Então, existe um descanso preparado para mim e para você. E deixa sua Bíblia aberta aí em Hebreus capítulo 4. Porque esse capítulo aí de 1 a 11 que nós lemos, né, do 9 a 11, mas de 1 a 11, ele fala de outros dois descansos. Ele cita os dois descansos que eu falei aqui no início da introdução da palavra. Olha o que é que diz o versículo 4. Pois em certo lugar
ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Primeira coisa que a gente precisa entender: esse descanso que Deus descansou lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2, não nos compete. Esse descanso nós não iremos entrar. Esse descanso Deus descansou desde aquele tempo e vai descansar para sempre, porque Ele terminou a obra que Ele tinha para fazer. Não é esse o descanso que está escrito lá no versículo 9, que resta um descanso. Não é esse. Esse era o descanso que o homem tinha antes de cair. Esse era o descanso que Adão e Eva usufruía antes de comer do fruto. E o outro descanso que o autor do livro fala aí, está no versículo 8, que diz assim: porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Então, se lá em Josué capítulo 23, versículo 1, se aquele descanso ali das tribos, do povo, era o descanso que Deus tinha falado, então por que Deus está sendo redundante aqui, falando que ainda resta um descanso, se não existe volta no tempo? É porque Ele está falando de outra coisa, Ele está falando de uma coisa atual, futura. Então nosso descanso não é Canaã, nosso descanso não é geográfico, não é terreno, não é aqui. Não é Canaã. Canaã foi o descanso do povo. O povo descansou lá, ok, amém, ficou lá um tempo, não adiantou, o povo se rebelou, e enfim, não é o descanso. E uma coisa que eu acho interessante na Bíblia é que Moisés, que representa a lei, não leva o povo para o descanso. Moisés não leva o povo para o descanso, que aqui representa Canaã. Moisés não entra em Canaã. Quem entra em Canaã é Josué, que coloca o povo no descanso. Aí sim o povo descansa em Josué. E Josué é o mesmo nome Jesus. Jesus e Josué, no hebraico, é o mesmo nome, mesma pronúncia, mesma grafia. Então, Moisés era um tipo da lei, Canaã era o tipo do descanso, do destino, da promessa. Josué é o tipo de Jesus. Então a lei não nos leva para o descanso, a lei nos leva para Josué, a lei nos leva para Jesus, a lei aponta para Jesus, e Jesus sim atravessa o Jordão e nos leva para o descanso. Queridos, nesses descansos aqui não é para nós entrar. Deus descansou, isso não nos compete. Deus descansou. Josué fez o povo descansar, isso não nos compete. Nós não perdemos o descanso. Por que eu não nasci naquela época? Agora eu perdi. Nós não perdemos, nós não chegamos atrasados. O versículo 9 da minha Bíblia diz que resta um descanso para o povo de Deus. Resta um descanso para nós, irmãos. E que descanso seria esse? Vamos tentar clarear isso. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 11, versículo do 28 a 30. Mateus, capítulo de número 11. Primeiro livro do Novo Testamento, para quem ainda é neófito. Mateus, capítulo 11, do 28 ao 30, é um versículo conhecido. Diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras do Filho do Homem, palavras do Messias, do Jesus, o Cristo. Ele está dizendo que podemos ir a Ele. Você que está cansado, fadigado, sobrecarregado, oprimido, esgotado, vinde a mim, diz Jesus. Vinde a mim, tira o fardo, lança o jugo e aprenda de mim. Porque aquele que vem a mim alcança alívio e alcança descanso. Sabe qual é o descanso de Hebreus 4:9? Jesus. Jesus é o nosso descanso.
não é Canaã, é Jesus. Josué não conseguiu introduzir o povo no descanso. Jesus, com o seu próprio sacrifício, conseguiu nos introduzir nele, que é o nosso descanso. O descanso é Jesus Cristo, irmãos. É nesse descanso aqui que nós devemos entrar. Esse é o descanso que nos resta. Esse é o descanso que nos resta. É Jesus, é o Cordeiro de Deus, é o está consumado, é a obra do Calvário, é o sangue vertido no madeiro, é o preço pago, é a justificação em Cristo, é a paz com Deus, é o livramento da maldição, é a salvação pela fé, é a salvação pela graça, é nenhuma condenação há, é a cédula contra nós que foi rasgada, é o véu rasgado, é o isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele é o nosso descanso, Ele é o repouso das obras da lei, do esforço humano para alcançar a salvação, da tentativa da redenção pelas obras, da incapacidade de ser perfeito para Deus. É esse o descanso. Para de se cansar tentando te justificar diante de Deus. Para de se cansar tentando fazer com que Deus te ame mais. Você não vai conseguir, você só vai se atarefar, se esgotar, se oprimir, se deprimir. Não se canse, descanse. Aquilo que você é em Deus depende só de Jesus. Jesus já fez, Jesus já te justificou, já te perdoou, já te limpou, já te ligou a Deus. Ele é o teu descanso. Viva descansado, meu irmão. Às vezes a gente anda cansado, carregando culpa, carregando fardo, sendo que Jesus é o descanso que nos resta. A Bíblia diz que Jesus foi feito maldição por nós. Lá em Isaías 53, que fala do cordeiro que seria crucificado, diz que ele era experimentado nos trabalhos. Jesus trabalhou. Ele disse: olha, eu tenho uma obra para fazer. Enquanto é dia, a gente tem que trabalhar. Ele trabalhou para que eu e você pudéssemos descansar. Você tem que ser que nem João, que reclina-se ao seio do seu Senhor, e não está nem aí se tem um traindo, se tem outro que negou enquanto o galo cantou. Ele não está nem vendo o que está acontecendo, ele está reclinado, ele está descansando. Ele está descansando, ouvindo as batidas do coração do seu Senhor. Nós precisamos entrar nesse descanso. Jesus é o nosso descanso, é Ele que tira o peso do pecado de Adão, a carga do castigo eterno, o fardo da culpa, o fardo da religião, a fadiga, o esgotamento da nossa natureza caída. Tudo isso, irmãos, é o fardo que eu tenho que lançar sobre Ele. Lança sobre mim o teu fardo, lança sobre mim o teu jugo e toma o meu, porque o meu é suave, o meu é leve. Descansa, filho, descansa. Crente não é para viver cansado, irmãos. Eu não estou falando aqui de esgotamento físico, eu estou falando de vida. Você pode estar cansado, você pode estar esgotado, mas seu coração está vibrante, porque não tem nenhum peso na tua consciência, não tem nenhum peso sobre os teus ombros, porque você sabe que aconteça o que acontecer, há uma salvação para você. Aconteça o que acontecer, o seu nome está escrito lá no livro da vida. Talvez você achava que o descanso que eu ia falar era o céu. Ah, o céu é o descanso. É também. Só que para entrar no descanso eterno, no descanso futuro, para ter o corpo glorificado, só entrarão quem entrar nesse descanso chamado Jesus de Nazaré. Tem que entrar nesse descanso para possuir o próximo descanso, a próxima fase. Não tinha um negócio chamado password lá no Mário? Você tinha que ter a senha para entrar no próximo mundo, na próxima fase. Então, para você chegar na próxima fase, no próximo descanso, você tem que estar em Jesus. Você descansa em Jesus, viva descansado em Jesus. E aí nós vamos desfrutar do descanso. É um descanso nos levando para o descanso. Você está entendendo isso? Nós estamos indo do descanso para o descanso. Nós estamos indo na pessoa do descanso para um lugar de descanso. E o que eu acho interessante, irmãos, é que no versículo 9 diz assim:
Ainda resta um descanso para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das obras como Deus descansou das suas. Você tem que descansar, irmãos. Não é pelas obras. Não é pelas obras. Não é porque você é bonito, perfeito, inteligente, você jejua muito, se santifica muito. Isso aí serve para você. Seu jejum serve para você. Sua santificação, sua consagração é para você. É para a sua saúde espiritual. Mas isso não muda a obra de Jesus. Porque se você estiver em Jesus, descansa. Descansa das obras. Aí o versículo 11 diz uma coisa tremenda: portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Mas é uma coisa que parece uma contradição. Se Jesus é o descanso, eu tenho que me esforçar para entrar no descanso, eu tenho que me cansar. Mas o pastor acabou de dizer que eu não preciso fazer nada, que Jesus já fez tudo e eu tenho que ainda me esforçar. Mas o esforço aqui é reverso. Sabe qual é o esforço aqui? Não é o esforço de ajudar Jesus. Jesus, eu sei que tu já morreu por mim, mas eu vou te ajudar aqui, viu? Ofertando aqui para um negocinho aqui que é para fazer mais. Não é acrescentar. A cruz não precisa de acréscimo. A cruz não precisa de acréscimo. A cruz é a cruz e ponto final. Está consumado, o véu foi rasgado, fim. Sabe qual é esse esforço aqui? É exatamente esse: você aceitar que não precisa dar nada para Deus, que é de graça, que é pela graça. E isso é difícil. É difícil. Nós como humanos, nós somos orgulhosos, e nós não aceitamos o fato de que alguém me salve, sendo que eu não faça nada para merecer, sendo que eu não tenha nenhuma parte nesse processo da salvação. Isso é um insulto, isso é uma humilhação. Eu tenho que ter um pouquinho aí, eu tenho que ter uma partezinha aí, eu tenho que ser o coadjuvante dessa história. Não, você não é o autor principal, você não é o coadjuvante, é tudo Ele que faz, é tudo Ele que fez, é tudo Ele que fará. Apenas usufrua do descanso, se esforce para não sair dessa condição. O esforço aqui é para não sair dessa condição, a condição de agraciado, de perdoado, de um perdão imerecido, de um amor que não era para mim, de uma salvação que jamais eu iria alcançar se não fosse pelo Filho de Deus ter morrido por mim. Amém, irmãos? Então, essa é a palavra dessa noite. Nós precisamos entrar nesse descanso, irmão. Você tem Jesus na sua vida? Você vive em Jesus? Você está em Jesus? Meu irmão, então descansa. Por que você vive cansado desse jeito? Porque você entra nessa igreja, parece que vem carregando o mundo nas costas. Já percebeu que tem crente? E aí, irmão, graça e paz, como é que tá? Levando, irmão. Vamos aí, né? Não, levando nada. Jesus que está me levando. Como é que tá, irmão? Eu posso estar esbagaçado. Eu estou bem, irmãos. Eu estou bem, sabe por quê? Rapaz, cortaram minha energia, acabou o gás. Mas o céu é garantido. A glória é garantida. Eu tenho uma esperança maior, meu irmão. Não é fácil. Não é fácil viver isso, mas é possível. Então entremos nesse descanso, vivamos nesse descanso. E esse descanso é o hoje. Por isso o Hebreus diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não sejam rebeldes como aquele povo lá de Números capítulo 14. Nem sejam incrédulos, mas entrem no descanso de Deus. E o descanso de Deus é Jesus de Nazaré. Senhor, nós queremos, primeiramente, Deus, antes de tudo, te agradecer, Pai. Queremos te agradecer, Deus Todo-Poderoso, por ter enviado o teu Filho a essa terra, por ter providenciado um plano desde o Éden, desde o dia da queda. O Senhor providenciou um plano de salvação, de redenção, um plano de resgate, um plano que ia nos tirar do cativeiro do mal, do cativeiro da queda, do cativeiro da deformidade espiritual, da distância, da separação do Deus eterno. E o Senhor enviou o teu Filho Jesus, perfeito, 100% homem, 100% Deus, imaculado, que não cometeu pecado algum, e como sumo sacerdote, ele entrou no santíssimo lugar, não no templo de Jerusalém, mas no templo eterno, entrou
entrou e Ele a si mesmo se entregou como sacrifício e fez de uma vez por toda a expiação por nós, a redenção. Oh Senhor, nós queremos Te louvar pelo sangue derramado, pelo sangue vertido, pelas mãos e pés furados. Nós queremos Te louvar, Deus, pelo dia que Jesus descansou das Suas obras naquela cruz, olhou para o céu e disse: está consumado, está feito, está terminado. O homem pode voltar para Deus, o homem pode servir a Deus, o homem pode se ligar com Deus, o homem pode ser salvo pela graça, pela misericórdia, pela fé. Não existe mais bezerros, não existe mais bolo de farinha, não existe mais bode. É Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É Jesus, o príncipe da paz, o príncipe do descanso, o príncipe do alento, o príncipe do alívio. Nós Te louvamos, Deus, por esse plano miraculoso, por esse plano esplêndido, extraordinário, fantástico. Nós Te agradecemos, ó Deus, por nos fazer o alvo desse plano. Deus, o Jesus glorificou o Teu nome e, em contrapartida, trouxe salvação a toda a terra. E nós Te louvamos. A Tua palavra diz que existe um descanso para o povo de Deus, e esse descanso é Jesus. Nesse descanso eu entro, nesse descanso o Teu povo entra, nesse descanso a Tua igreja entra. O Hebreus do Novo Testamento é a igreja, o povo peregrino do Novo Testamento, os forasteiros do Novo Testamento é a igreja. E nós vamos caminhar descansados no nosso pastor, que nos leva às águas de descanso, no soberano Deus, à sombra do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nós descansamos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Podemos encerrar? Amém, irmãos? Então que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça a luz dele sobre a tua vida e te dê a paz até domingo, e para os jovens até sábado, graça e paz e boa noite.